Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe, graças a Deus, mais uma oportunidade, mais uma chance que Deus nos dá de nos alimentar das suas boas palavras e seus bons conselhos. O ensinamento de Cristo, além de nos render uma segurança muito grande nessa terra, e hoje uma terra tão difícil que vivemos, ainda nos prepara um novo tempo. Irmãos, se atenha à palavra do Senhor, coloque ela nas tábuas do seu coração, e não permita que nada nem ninguém tire o que o Senhor Deus tem preparado para a sua vida. Mas em nome de Jesus, vamos à palavra de hoje. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Irmãos, vamos elevar essa conversa para um nível mais teológico. E não só teológico, mas histórico também. Vamos pensar assim. Moisés, quando escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ele claramente foi preparando ali em tábuas de pedra tudo que o Senhor tinha enviado a ele. Mas como isso chegou até Moisés? Como que ele sabia sobre Adão, sobre Eva, sobre o paraíso, sobre o Éden? Como Moisés tinha esse conhecimento? Porque, irmãos, em nível histórico, como era se levado a história de um povo? Através da boca. Era sempre ali a responsabilidade dos mais velhos, ter um momento com os jovens, para ensiná-los tudo o que o povo tinha passado até ali. E era transmitido ali de pai para filho, mantendo-se ali a história, mantendo-se ali tudo o que havia acontecido com o povo de Deus desde o início. Ali nós temos desde o tempo lá de Enoque, de Noé, até os tempos que chegam em Moisés, a cultura de transmitir a informação de pai para filho de uma maneira oral. Você contava essa história. E claro, essa história era contada e repetida várias vezes, até que todos ali tivessem o conhecimento do que aconteceu com eles no passado, com os seus antepassados, é claro, até chegar em Moisés e nascer ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali onde Moisés registrara desde Gênesis, do início, irmãos. Sim, Moisés escreveu desde Gênesis até os 4 outros livros seguintes. Mas o que isso eu trago para a minha vida? Qual a importância de saber disso para a minha vida hoje? Irmãos, existe uma parábola no mundo que diz que se conhecemos o nosso passado, não erraremos no futuro. Hoje, a Bíblia, irmãos, para que você possa compreender um pouco do que eu quero dizer, a Bíblia hoje que nós temos, ela foi corrigida centenas de vezes. Para mais. Então, algumas palavras que não existiam antigamente, elas foram adaptadas para palavras desse tempo que vivemos. Palavras que fariam mais sentido para nós. Por isso, irmãos, isso eu vou dizer até para você que tem o anseio de se aprofundar nas palavras da Bíblia, nas palavras do Senhor, não será necessário apenas você ler a Bíblia. É necessário você ter um aprofundamento histórico, para que você tenha consciência do que é a Bíblia mesmo. Claro que nós temos hoje a Bíblia em nossas vidas como uma ferramenta abençoada que nos aconselha e nos direciona. Eu não estou dizendo que a Bíblia que temos em mãos é uma Bíblia mentirosa, não, pelo contrário. Você vê a glória de Deus e muitas vidas sendo mudadas através da palavra e do que está aqui. Os ensinamentos de Cristo, inspirados pelo nosso Senhor, claro, escritas pelo homem, mas não há como dizer que isto não tem a mão de Deus. Claro, muitos que contestam a Bíblia vão dizer, mas a Bíblia ela não teve tantas correções,
Será possível que no meio dessas correções ela não foi mal interpretada, não foi adulterada? Irmãos, eu só digo uma coisa a vocês. A verdade incomoda. A verdade incomoda. A verdade, para aqueles que não querem vivê-la, incomoda. Então é claro que nós teremos muitos questionamentos. E é sábio você também questionar. Eu mesmo, irmãos, quando comecei a ler a Bíblia, eu não li apenas a Bíblia, mas eu também tentei estudar um pouco mais os povos antigos, os costumes, o porquê Jesus ali chegou naquele tempo, o porquê que Deus no passado deu todas aquelas leis para o povo que estava no deserto. Irmãos, para você entender a Bíblia, para que você tenha um aprofundamento na palavra de Deus, é necessário você não se ater apenas à Bíblia, mas procurar em livros de história, conhecer um pouco da história dos povos. Então, irmãos, e na realidade, para mim, hoje, até nesse vídeo, eu estou usando de termos assim que sejam mais fáceis para que todos nós possamos entender o que eu quero dizer. Essa página, ela tem como primícia levar o entendimento da palavra a todos. Não é um curso de teologia. Estou explanando a palavra da maneira mais simples e da maneira mais natural, para que todos possam entender, assim como Jesus o fazia. Mas eu digo a você, você que anseia ter um aprofundamento na palavra de Deus, se aplique em entender certas coisas. Por que aconteceu isso? Por que Deus, naquele tempo, enviou aqueles mandamentos? Irmãos, conhecendo o nosso passado, isso nos ajuda a não errar no nosso presente. Pense nisso. Quando você tiver uma Bíblia em mãos, procure uma Bíblia menos corrigida, menos atualizada possível. Procure conhecimento. Se você tiver dúvida de alguma coisa, eu acredito que, como eu também, que sou um pastor, eu me atenho a estudar e a meditar na palavra para sanar algumas dúvidas. É claro, eu não sei tudo, como acredito que nem todos os pastores também sabem tudo. Como a gente vive uma palavra que se renova a cada manhã, nós podemos dar o que é o primordial de cada palavra. Explicar. Por isso que eu falo para você também que é pastor, se atenha mais em estudar a Bíblia. Claro, é muito importante a busca pelo Espírito Santo, é muito importante nós termos a ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, é demasiadamente importante. Mas aqui em João, eu digo, a afirmação está escrita aqui no livro de João. As Escrituras. Não é apenas o espiritual, não é apenas falar em línguas, não é apenas dançar no espírito. Eu não contesto a doutrina de nenhuma das igrejas que tem isso, mas eu acredito que é necessário também, assim como a busca espiritual, como a Bíblia também nos ensina, se houver uma pessoa falando em línguas num púlpito, é necessário haver uma pessoa do lado para interpretar. Por que adianta você chegar atrás de um púlpito e ficar 15 minutos falando em línguas, sendo que ninguém vai entender? É necessário, sim, o conhecimento da Bíblia. É necessário, sim, se ater à palavra de Deus. É necessário, sim, conhecer o que o nosso Senhor quis dizer com cada versículo. Por isso, Ele nos colocou aqui como pastores, para levar o conhecimento da Bíblia às pessoas. O caminho depende da sua busca com Deus. Pense nisso. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.